Bom, o filme de hoje não estava no meu radar. Ele surgiu porque ele tem, acho que tem algumas similaridades com o Nome, que foi o filme que a Fernanda apresentou no encontro passado, várias semelhanças. Não tem aquela gravação e aquela filmagem magnífica, não diria, mas é uma filmagem bem bonita em alguns momentos, em alguns aspectos. É, e sobre esse filme, ele é de 2019, a diretora se chama Nora Ingerscheid, esse é o nome, o nome simpático dela. Deixa eu silenciar aqui, tem alguém me mandando um monte de mensagem no WhatsApp. E o filme teve várias premiações, e essa menina, a Helena Zengel, virou uma estrela, né? Logo depois do filme, pouco tempo depois, ela já estava gravando um filme com o Tom Hanks, né? Saiu assim do... Oi, Bruna, bom dia. Ela saiu desse ambiente do cinema alemão e logo ela entrou em Hollywood, né? Por causa da repercussão super positiva do filme. Sobre o filme, eu acho que já chama atenção o cartaz e o título do filme. O nome do filme é bem interessante, a gente vai discutir aqui. Vocês veem ali que o filme ganhou 8 prêmios alemães, e ele tem uma etiquetinha vermelha porque teve vários debates entre psicólogos e no âmbito da sociologia, no âmbito da educação a respeito desse filme. O que fazer com crianças problemas? Você vê que está uma etiquetinha ali, está escrito Sie wollen nicht dem Film arbeiten. Você quer trabalhar com esse filme? Siga, aí está escrito que dentro do encarte do filme vai ter mais informações de como você pode trabalhar com isso em sala de aula, etc. Pois bem, eu acho que o filme, o cartaz já chama atenção, porque eu acho interessante, né? Essa touca dela lembra uma coisa um pouco Chapeuzinho Vermelho, e também tem esse olhar direto, né? Para a gente, né? Eu acho que ele tem algo de desafiador que vai aparecer durante o filme, ou que vai se concretizar durante o filme. A primeira coisa que então, tem essa questão do olhar, que vai voltar daqui a pouco, e tem a questão do nome do filme, né? O nome do filme, em português, se chama Transtorno Explosivo, português do Brasil. Em inglês, ele chama System Crasher. Em alemão, e eu separei a palavra, é uma palavra só, mas eu separei aqui sem querer. Systemsprenger, se fala em alemão. Bom, depois eu corrijo. Mas Systemsprenger é escrito junto. E é interessante, porque tem uma variação. Discutir o título não é qualquer coisa para esse filme. Um transtorno explosivo é um diagnóstico do DSM. System Crasher, que eu pesquisei, não é um termo, assim, um pouco uma tradução da palavra do título original em alemão, que é Systemsprenger. Systemsprenger é interessante, é um conceito. Só que não é do DSM, não é uma tradução literal de transtorno explosivo. Então já chama atenção que quando for traduzir o nome para o português, encaixar o nome do filme dentro do DSM. Uma coisa que não existe no original, e nem em inglês. Isso apareceu no português do Brasil. Não sei como é que... se algum psiquiatra, se alguém da psicologia participou do trabalho de tradução do filme, mas acontece que transtorno explosivo não é uma tradução de Systemsprenger. Ou a pessoa que traduziu simplesmente olhou, é um diagnóstico, mas tem uma diferença. Bom, o DSM que eu estou usando é o 5, que eu vou citar agora, a edição que eu tenho é de 2014, eu posso colocar na nuvem depois para vocês, o PDF. Para quem não conhece, o DSM, ele é um dos manuais psiquiátricos mais utilizados, e é super divertido, porque você pode se divertir achando categorias onde se encaixa, no final você vai estar dentro de várias delas. Eu só Eu só consigo passo ver... raiva. Se diverte? É engraçado, porque eu não consigo ler sem rir o DSM. Tem momentos que são quase cômicos, né? Pois é, de maneira involuntária.
Transtorno explosivo, ele pertence à categoria dos transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. Essa é a grande categoria. E aí diz o nosso querido DSM, o TDAH e o transtorno explosivo intermitente, esse é o nome completo do diagnóstico, compartilham níveis elevados de comportamento impulsivo. Entretanto, indivíduos com transtorno explosivo intermitente apresentam agressividade importante dirigida aos outros, o que não é característica do TDAH. E não tem problemas em manter a atenção, como se vê no TDAH. É interessante isso, porque quando você vai... Eu fiz uma rápida pesquisa sobre esse transtorno, e você vê que a literatura é um pouco contraditória em alguns momentos. Você vê que o diagnóstico não fecha direito, como muita coisa do DSM, né? Apesar de os DSM ser escrito numa linguagem que pode dar a impressão errônea de que a gente está lidando com um documento super confiável e que consegue, de fato, descrever e representar certas formas de, não sei como que o DSM chama esses, enfim, de diagnósticos. Além disso, o transtorno explosivo intermitente é raro na infância. Isso é um dado que, enfim, de novo, né? Ele fala isso, mas onde estão os dados para eu saber como é que chegou nessa resposta, né? É engraçado. Na camada mais superficial parece que está muito claro, mas você fala assim, tá, mas cadê o estudo, né? Pois é. O transtorno explosivo intermitente pode ser diagnosticado na presença do TDAH, ou seja, eles não são a mesma coisa, mas eles podem ser diagnosticados juntos, né? Diz mais, né? Transtorno explosivo intermitente. Crianças com sintomas sugestivos de transtorno explosivo intermitente apresentam momentos de explosões de raiva graves, muito parecidos com o que ocorre com crianças com transtorno disruptivo da desregulação do humor. No entanto, diferentemente do transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno explosivo intermitente não requer perturbação persistente do humor entre as explosões. Além disso, o transtorno explosivo intermitente requer somente 3 meses de sintomas ativos. Isso é ótimo. Como é que a gente quantifica em termos de meses, né? Requer somente 3 meses de sintomas ativos, depois desaparece. Em contraste com a exigência, interessante, essa exigência que o próprio TSM provavelmente fez, a exigência de 12 meses para o transtorno disruptivo da desregulação de humor. Então, o DSM às vezes separa diagnósticos baseado na quantidade de meses, né? É bastante arbitrário. Assim, esses 2 diagnósticos não devem ser feitos na mesma criança. Para crianças com explosões e irritabilidade intercorrente e persistente, deve ser feito somente o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Enfim, eu só trouxe isso para vocês para o que está lá no DSM sobre esse transtorno, e marquei de vermelho, não está de vermelho, óbvio, no texto, eu marquei, né? A exigência de 12 meses para o transtorno disruptivo. Como sempre, né, essa coisa de você especular a partir de temporalidade, né, né, eu acho que talvez esteja claro para todos vocês, mas é sempre bom reafirmar, o DSM não pensa em sujeitos, né, não do jeito que a psicanálise pensa. Então, são ratos de laboratório, basicamente, né. E quando você cai numa desses diagnósticos, né, você é imediatamente interligado numa rede de tratamento que envolve psicofármacos e etc. O que é diferente, e eu ainda estou falando da tradução do nome do filme, foi que quando eu fui pesquisar System Sprenger, agora está escrito certo? System. Apareceu que é um conceito. E eu achei um artigo citado no rodapé, que é uma revisão de literatura sobre esse conceito, que não é um conceito, na verdade. É bem interessante porque, como não é um conceito muito fixo, e o artigo tenta provar que não existe uma certeza a respeito dele na Alemanha, ele permite uma maior flexibilidade em relação ao tratamento com esses sujeitos.
Diferente do DSM, que de certa forma enquadra a pessoa dentro de certas normas, né? O sujeito é muito mais objetificado em conceitos dentro do manual psiquiátrico do que isso que parece um conceito, mas não tem uma literatura muito que convence, exatamente. O sistema Sprenger é exatamente uma tradução para Sprenger, para vocês terem noção, é Sprengstoff, em alemão é explosivo. Então é aquele que explode o sistema. Né? É aquele que explode o sistema. Problema em se adequar a medidas e programas de tratamento. Né? Transtorno de personalidade, isso parece. A denominação, esse conceito, ele é uma denominação contextual dos serviços assistenciais alemães, ou seja, todo mundo sabe identificar um sistema Sprenger, mas quando você pergunta para eles no que eles se baseiam, é tudo bastante simples, na verdade. São pessoas que não conseguem ficar nas Maßnahmen. Maßnahmen são as medidas preventivas ou os tratamentos que o governo, para o qual essas crianças ou esses adultos são enviados. Então, eles estão sempre explodindo o sistema, eles não se deixam enquadrar no sistema, eles estão, de alguma maneira, sempre evadindo. Alguns estudo em língua alemã, relacionam o conceito a quadros de esquizofrenia. Falar, muitos casos que a pessoa é um sistema Sprenger, ela desenvolve quadros de esquizofrenia ou tem marcadores de esquizofrenia. E aparece isso num texto, esse texto que é uma revisão de literatura, eles falam, né, que há alto risco de se tornar morador de rua, que vai aparecer no filme, de certa forma, quando ela vai para a floresta, lá, nessa coisa de não sempre evadir esse sistema, né? E como terapias que costumam funcionar, aparece lá, terapia cognitiva e coaching. Coaching na Alemanha pode ser qualquer tipo de ajuda baseado no 1 a 1, assim. É um coach, mas não sei se dá para traduzir tão exatamente como a gente traduz no Brasil, porque pode ser um coach que é uma pessoa da assistência social, por exemplo. Mas, enfim, achei que era interessante dividir isso. Então, o nome do filme em alemão marca exatamente essa figura que está sempre evadindo, esse sujeito que está sempre fugindo. Né? O que não está necessariamente marcado, é isso que eu queria dizer, não está marcado o viés da relação do sujeito com a instituição no título em português. E acho que isso vai ter consequências, pelo menos para como eu interpreto o filme. Primeiro que é interessante, para quem não viu o filme, a gente fala da Benny, ou Bernadette. Ela não gosta do nome Bernadette, acho que isso já é uma marca pessoal dela. E Benny, em alemão, soa como nome masculino, é um nome de menino. O apelido dela ela tem um jeito, um pouco, hoje em dia, cada vez é problemático falar assim, né? Eu não consigo ver isso, mas no filme isso é mencionado em algum momento de que ela tem jeito de um garoto, não de uma menina. A gente sabe o quanto isso vem se tornando problemático, né? Mas, de fato, Benny é um nome que, se você escuta em alemão, você associa que é um menino. Mas tem uma marca do sujeito aí. A Benny é uma criança, é filha da Silvia, a gente não sabe quem é o pai, e ela está num constante, é mencionado em números, eu não anotei a quantidade de programas no qual ela entra e sai, e é expulsa das escolas, e é expulsa dos programas, e sempre volta para o lar temporário, é o único lugar onde ela parece que se adequa um pouco. E a gente tem uma assistente social chamada Bafané, que é uma pessoa que faz de tudo para tentar ajudar a personagem a encontrar um lugar para ela. E a gente vai ter um personagem que vai ser muito importante, que é o Michael, o Michael, o Misha, que é uma pessoa que trabalha com jovens infratores, né? Trabalha com jovens infratores. Eu gosto dessa imagem inicial, porque a imagem inicial do filme, uma das imagens das sequências iniciais, já marca o sujeito como passível de ser mensurado, né? Como objetificado, né? E isso vai se repetir algumas vezes, né? Ela está medindo o ritmo cardíaco, fica tentando procurar em marcadores orgânicos a razão da agressividade da personagem, que vai ser constantemente retratada assim, gritando e chutando, e ela grita muito no filme.
A atriz é espetacular, né? Não é para menos que logo depois ela conheceu um sucesso gigante. Ela é uma atuação brilhante dela mesmo. Mas não dela gritando. Isso é interessante, tá no cartaz do filme, tá nas roupas, ela sempre veste isso que a gente pode chamar de cor de rosa, mas também pink, né? Que essa cor chamativa, que é uma cor que basicamente só ela usa no filme, né? Que vai virar um marcador dela também, outro marcador da personagem. Essas cenas que eu estou mostrando, elas também vão se repetir, se vocês, são como leitmotivs do filme, né? A corrida, o grito, a corrida essencial, porque isso vai voltar no final do filme. E essa cor, a cor que marca, é muito interessante isso, é uma transição em pink ou em rosa, né? É o marcador de um sujeito, eu acho que é mais no sentido psicanalítico. Sempre que, muitas vezes, quando a gente está mais próximo dessa personagem, desse sujeito, aparece o cor de rosa, que também é a cor das roupas, né? A câmera, então, ela está identificada ao ponto de vista da Benny. Às vezes ela se afasta um pouco a câmera, mas é uma câmera que tem uma empatia com a personagem. E é através dela que a gente conhece em flashes, né? Essa vida, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco não psicanalítica, a vida interior dessa personagem. Que não tem nenhum momento que ela relata o que ela sente ou coisas do tipo, né? Porque o filme está baseado simplesmente no comportamento, né? Sem sujeito, né? É tudo voltado para um eu, né? Essa agressividade, ela não tem um bom destino, né? Então ela começa a xingar os carros, né? Então toda negativa, ela faz demanda, se a demanda é negada, imediatamente ela agride, ela fala palavrões. Às vezes ela fala palavrões como um adulto, eu diria até. Ela fala sai fora, né? Então enfim, ela usa tem um grande número de palavrões em alemão que vocês podem aprender com esse filme, só com a personagem. Pode aprender vários, muito instrutivo nesse sentido. E é interessante como o filme vai fazer isso mais de uma vez. Ele alterna momentos de uma certa graciosidade do rosa, né? Para momentos em que ela é violenta e que a gente está quase eu diria que a gente está numa passagem ao ato, né? Ela está prestes a cometer um ato agressivo. Eu acho que o filme eu acho um filme difícil de assistir, porque se você se identifica um pouco com a menina, com a personagem da Benny, você acaba ficando um pouco angustiado com essa falta de destino da personagem. E é interessante como ela hoje, quando como psicanalista, a gente assiste o filme diferente. Quando eu assisti esse filme faz muito tempo, logo que saiu, eu tinha uma outra percepção. Hoje, quando eu vejo, também uma coisa que gera um certo incômodo é ver o quanto é tudo voltado para o comportamento dela, né? Você sabe que se você fazer isso, vai acontecer aquilo, mas essa personagem a gente nunca tem acesso a esses sentimentos, ou a gente nunca vê um terapeuta falando com ela, por exemplo. É sempre no ponto de fazer recuar esse comportamento agressivo. Que está no DSM. O DSM fala que esse comportamento está ligado a sujeitos que não conseguem controlar seus impulsos agressivos. Então a gente está sempre partindo do ponto de que sujeito é aquele que é capaz de administrar e controlar e regular os seus impulsos agressivos. E essa alternância de violência com infantilidade, né, é presente no filme. E eu acho que o rosa tem um pouco. O rosa, né? O rosa é bem uma coisa infantil, uma cor pode ser associada à infância, mas também é o rosa que provém do vermelho, né? Porque tem muitas cenas de sangue no filme também, né? Eu diria que é uma cor ambígua no filme. Eu coloquei essa cena, eu fiz uma associação talvez um pouco apressada, mas tem esse momento que estão medindo as funções cerebrais da personagem, e me lembra um pouco a Laranja Mecânica, ocorre com Alex, no filme do Kubrick,
É interessante porque o filme, para quem viu o filme e se lembra do filme, é um garoto também com problemas de comportamento, parte de uma gangue, e ele passa por uma espécie de lavagem cerebral para se tornar um sujeito melhor. Não é muito diferente, se a gente for pensar, do que às vezes a medicação produz, né? A medicação produz uma lobotomia química, né? Quase. E o Alex passa, é um filme futurista, é uma lavagem cerebral pela qual ele passa. Mas é interessante que o sujeito sempre é requerido no filme como aquele que tem que. O sujeito não é referido no filme. Aquilo que causa o sujeito não faz parte do filme. Se vocês lembrarem dessa cena, e é falado na sinopse do filme, em algum momento alguém fala, ela é assim, porque alguém colocou uma fralda suja no rosto dela quando ela era pequena. Aí a gente se pergunta, o que é uma fralda suja no rosto de alguém? Porque parece que é óbvio, né, para os personagens. Para todo mundo é óbvio. Só que não é óbvio, né? Qual é a posição do sujeito diante da ação de ter uma fralda suja colocada no seu rosto? E o mais importante, foi a Benny que disse isso, a gente não sabe. Se vocês pararem para pensar, é difícil imaginar que foi ela que falou isso. A gente fica... Eu tendo a imaginar que é a mãe que criou essa causa. Mas esse sujeito, ele não é colocado em causa. Melhor dizendo, o que causa esse sujeito não vem à tona, né? O que é o trauma, né? O que significa esse trauma? E como agir esse trauma? E o que esse trauma diz desse sujeito, né? Todas essas questões são banais, porque aqui a gente está dentro do reino do comportamental, né? O problema é o comportamento, ela tem que controlar esses comportamentos. Agora, o que esse comportamento diz do sujeito, que tipo de mensagem ele transmite, o que tem de sujeito nessa agressividade, isso jamais é tratado do ponto de vista da singularidade. Isso que eu acho que é o filme angustiante nesse sentido. Em nenhum momento a gente vê alguém perguntando como ela se sente em relação a essa agressividade, porque tudo é, ao mesmo tempo, óbvio e não óbvio. É óbvio que uma criança de 9 anos não deveria chutar e agredir os colegas. Mas o que significa agredir os colegas? Né? O que significa ter uma explosão de raiva, né, para essa personagem? Isso não entra em causa. Não entra em causa. E eu falei do rosa, que marca a personagem, o filme... Quando ela tem os sonhos, né, e às vezes ela acorda tendo urinado na cama, né, a gente vê esse rosa, né, esse rosa que marca um sujeito, né, é a marca do sujeito, a marca do sujeito que só entra em questão para a gente que está assistindo através dessa cor. Tem essa cena, né, que o Misha leva ela para uma cabana e de novo, né, tentando inibir o comportamento. Ele leva ela para uma cabana e eles ficam fazendo coisa sem internet, sem luz, essa coisa, contato com a natureza e tal. E aí, uma coisa tão banal como jogar um pano de prato atinge o rosto dela, ela já acorda gritando. E é interessante que a gente escuta o grito quase de dentro da cabeça da personagem. O grito é bem agudo e você vê que é da filmagem, né? Como a gente vê, essa câmera tenta alcançar esse sujeito, mas esse sujeito nunca está em questão dentro da narrativa do filme. Essas medidas, né, que visam o comportamento são interessantes. Isso aqui é quase um tratamento kleiniano, né? Assim, a ideia do impulso agressivo e a reparação, né? Tem esse texto bonito da Melanie Klein falando de reparação. Destrói a cabana para construir uma nova, né? Então você dá um destino, você direciona essa agressividade para algum lugar. E é engraçado como às vezes isso é a cena que ela tem um pesadelo, ela acorda de novo e aí ela vai dormir na cama do Misha, né? E ele expulsa ela e ela sai correndo e tal. De novo, né? Fica essa parte quase como uma interrogação, né? O que essas coisas dizem desse sujeito, né? Ela lembra do cachorro latindo para ela,
é medo, é dado como respondido, a gente já tem a resposta, então ela urina na cama, porque isso é uma marca de alguém que tem um trauma, e o trauma não foi tratado, é uma criança traumatizada, está tudo mais ou menos resolvido, mas não está nada claro, né? Não tem nada, absolutamente não tem nada claro, né? Não tem uma singularidade aí. A singularidade se dá no rosa, nessas imagens né, que cortam e esses flashes de sonho. E o filme tem essa dinâmica, difícil, né? Porque a gente fica o tempo inteiro vendo e achando que, opa, agora vai, né? Agora, por exemplo, esse momento que eles correm juntos, eu não sei se vocês tinham reparado, sempre mostrava ela correndo sozinha. Essa cena do filme mostra ela correndo com ele, né? Aí cria uma questão de afinidade, né? Aí você fala assim, opa, é agora, né? Se fosse um filme norte-americano, né, como diria um filósofo, no final tem um happy end, tem uma conciliação e o sujeito volta para o sistema, né? Porque é isso que está em causa, né? O sujeito adequa seu comportamento aos ditames desse sistema, né? E se fosse filme norte-americano, ia acabar assim, né? Com todo mundo comendo na mesa, né? Rindo, né? Alguém tocando no rosto dela e ela não. Eu daria para refazer esse filme pensando numa coisa hollywoodiana, né? E logo depois volta. Agora melhorou ela, né? E tem essa cena que ela bate a cabeça com força na janela no vidro do carro e sangra, né? Abre na cabeça. Então a gente vive com essas frustrações, ao ponto de sempre que o filme alguma coisa, parece que o filme vai ficando mais positivo, você tem medo do que vai acontecer depois, porque você sabe que depois vai vir a negativa de novo, né? Algo não vai colar, ela vai sair correndo, ela vai sair gritando. Algo não, esse sujeito ele não é questionado na posição do sujeito, ou o que causa esse sujeito não entra em questão, e tem algo dele que se nega, né? Porque as instâncias desse sistema só se dirigem ao eu, né? Eu no sentido pensando naquela separação que o Lacan faz entre o sujeito do inconsciente e o eu, né? Todo filme é baseado nessa instância imaginária, né? Assim, voltado para esse eu e essa suposta esse suposto fortalecimento do eu, que é interessante, né? Eu sempre lembro que quando eu comecei a ler o Lacan, não entendia porque ele precisava voltar para o Freud, e é interessante quando você vai ler o que os psicanalistas estavam fazendo, né? Aí você descobre por que o Lacan queria voltar para o Freud, né? É porque praticamente os pós-freudianos foram responsáveis pela fundação da autoajuda, né? Kohut tem esse que fala da autoanálise, né? Fortalecimento do eu. E a ideia de fortalecer o eu em relação a aquilo que vem do isso, né? É mais ou menos, essa é uma instância, né? Então gera um sujeito dividido no sentido de que o sujeito é aquele que autônomo é capaz de controlar as suas pulsões, né? Dar um destino para as suas pulsões. Pois bem, e o filme tem essa cena é bonita, né? Porque ela tá com o bichinho, ela tá deitada ali. Se você olha assim, a cena parece uma cena simpática. E se você se lembra do filme, nessa cena ela fala pro Misha: se eu matasse sua esposa e sua filha, você ia ser só meu. Esse é o contexto dessa cena, né? Em que esse infantil e essas fantasias, né? Violentas, né? Estão em cena, né? Essa cena eu só peguei para marcar de novo quanto é presente a questão do rosa, né? Como a direção fez questão de marcar isso que escapa, que a gente só tem notícias através do rosa, né? Esse sujeito que tá aí, né? Que ele só é enquadrado, é até bonita a cena que ele é enquadrado através dessa cor, né? As roupas que veste, a singularidade. E essa é a cena por excelência da objetificação, né? O sujeito lobotomizado quimicamente, né? Saiu do controle, dopa a menina, né? Vamos dopar ela novamente. E a atriz, além dela ser
ótima, né? Ela tem uma singularidade como ela é extremamente branquinha, né? Loira, né? Tem essa questão mesmo de uma chapeuzinho vermelho, né? Que eu mencionei no cartaz do filme. Essa cena eu acho incrível, que é uma a mãe faz uma fala da possibilidade de levar a Benny para casa e cuidar dela, e aí depois ela muda de ideia, né? Uma mãe um pouco fragilizada, né? E aí a Bafané, Frau Bafané, senhora Bafané, ela a cena é muito bonita, né? Ela cai assim, a Benny que acolhe ela, porque e o desespero dela, eu não sei onde colocar essa menina, né? Em que lugar do sistema eu posso colocar ela, né? Uma possibilidade que é mencionada lá no começo do filme é ela participar de uma espécie de lugar para garotos infratores, mas são para pessoas mais velhas, né? E aí é uma coisa meio um sistema um pouco corregencional, talvez, né? Tem horário para comer, tem aquela disciplina toda, mas ao mesmo tempo eles frequentam a escola, né? Mas ela é muito pequena ainda, né? Ela tá na margem do sistema, né? Essa cena é bem bonita mesmo. E é engraçado. Eu falei que essa câmera que mostra que talvez dê notícias de um sujeito, né? É engraçado como esses flashes, né? Em que a Ben às vezes se vê como ela vê a mãe várias vezes, né? Tem essa cena que no finalzinho do filme é de se questionar se isso aconteceu mesmo ou se ela sonhou, porque depois a mãe não aparece mais. E teve um momento do aniversário da filha que a mãe supostamente mandou um celular, mas a gente não tem certeza. Também é de se questionar se essa mãe é ela que vai no hospital acolher essa menina depois de uma situação de novo banal, né? Ela vai para um lar provisório, lá tem uma outra criança, aparentemente ela vai se dar bem com a criança, de repente ela uma coisa bastante infantil, né? Pega um sorvete da mão da criança no ringue de patinação. Elas começam a brigar e a outra criança cai com as mãos no rosto da Benny. A Benny começa a bater a cabeça da criança no chão, né? Quando você vê sangue no gelo, assim. E aí de novo falhou de novo, né? Mais uma vez a gente viu nossas esperanças frustradas, né? Com relação a essa personagem. É, essa cena é a cena final do filme, né? Vão mandar ela para, esqueci agora, país da África, para onde querem mandar ela, no lugar da África, para o Quênia. Em teoria, no Quênia, você pode participar desses programas de reabilitação para crianças com a idade que a Benny tem, que é 9 anos. Né? Se eu não me engano, no filme é dito que na Alemanha são 12 anos, a partir dos 12. O filme não menciona isso, mas é bom entender, né? O sistema alemão ele beira o colapso. As pessoas da psicólogos, médicos, o número cai, os que existem estão envelhecendo, se aposentando, e os novos estão procurando outras profissões, ao ponto que a Alemanha fica dependente da mão de obra estrangeira. Um pouco da dificuldade de lidar com a Benny também é porque o sistema é extremamente moroso e é de uma burocracia que só o Kafka para entender. Assim. Então, tem algo também desse filme de uma crítica ao sistema alemão, de como ele cuida dessas crianças. Essa cena tem uma curiosidade. A gente vê a pessoa que está acompanhando a Benny aqui atrás, né? O rapaz de camisa vermelha. É engraçado que tem uma série de outros personagens correndo lá atrás, que eu não sei o que aconteceu. Talvez o diretor quiser, para dar uma sensação de maior dinâmica para a cena, ele fez um monte de gente correr. É engraçado, porque, de certa forma, a gente também está correndo atrás, tentando entender essa personagem. Né? Quando a gente assiste, a gente tentando se pegando, poxa vida, tentando reconhecer em pequenos traços dessa singularidade o que causa, né, esse sujeito.
E, enfim, de certa forma somos nós correndo ali atrás da personagem também. Mas não deixa de ter engraçado essa... E pensando, mas quem são os outros, né? Mas com certeza o diretor achou que ia ficar mais bonita a cena se tivesse um monte de gente correndo atrás dela. E aí tem essa cena incrível, né? Que ela salta e quebra. E é interessante, porque ela corre o tempo todo e a câmera está atrás dela, quando ela corre muitas vezes. Que é quase uma metáfora dessa de não conseguir ser enquadrado. E no final do filme, ela corre quase em direção à tela, né? Ao objetivo. E é quase como se ela... Nem o filme mais consegue mais abarcar essa personagem. Ela tá saindo do quadro, né? Nada segura... Na verdade, nada segura esse sujeito se ele não é... Se ele não é colocado em questão, né? O sujeito nunca é colocado em questão no filme. O que é colocado é o eu, né? Um eu incapaz, um eu fraco, um eu defeituoso, um eu que pode... que talvez alguma anomalia, marcador genético, orgânico, justifique por que essa personagem é agressiva dessa maneira. Embora quando a gente procure literatura sobre o assunto, apareça que, claro, tanto quando se procura sobre DSM, olha só que como o DSM às vezes é inteligente, né? Tanto um artigo de revisão do DSM sobre esse diagnóstico, como o alemão, mencionam que constantemente, vejam só que surpreendente, pessoas com esse tipo de dificuldade de comportamento vêm de lares violentos ou vêm de classes mais baixas, né? E imagina se esse diagnóstico chega na periferia de alguns bairros do Brasil, né? O que vai sair de criança com diagnóstico vai ser uma festa, né? E, enfim. O filme é muito interessante nesse sentido e faz lembrar, claro, de uma questão lacaniana. Eu pensei em colocar os discursos aqui, mas eu achei que eu ia me embananar e talvez embananar vocês, mas fica a referência do livro Psicose e Laço Social, Esquizofrenia, Paranoia e Melancolia, do Quinet. O Lacan, para quem quer ir direto no Lacan, Seminário 17, e é interessante, mais o Quinet, eu acho que ele resume muito bem, e ele resume de maneira já a encaixar essa formalização do Lacan já dentro da clínica, né? É interessante o livro. Pelo menos a parte que ele explica os discursos, né? E aí o Quinet diz o seguinte: a verdade no discurso universitário, e aqui eu estou entendendo, discurso universitário, o Quinet também está fazendo essa associação. Quando o Lacan descreve discurso universitário, ele está pensando no discurso da ciência. É isso que ele está dizendo ali. A verdade no discurso universitário, a verdade do sujeito, que no nosso filme não entra em questão, só pela câmera, é rejeitada em prol do mandamento de tudo saber. Em contraposição a uma ciência universalizante, só é possível uma ética do particular, como propõe a psicanálise. Fica claro esse parágrafo se a gente pensa, se você pegar o DSM ou pegar a descrição desse diagnóstico. Parece absolutamente claro e é absolutamente obscuro esse diagnóstico, né? Tem várias questões ali que você pode questionar. Mas qual seria o inverso disso? Seria o discurso da psicanálise que se propõe a pensar na singularidade, né? Se perguntar sobre o rosa, se perguntar sobre esses sonhos, se perguntar sobre o que é uma fralda suja no rosto de uma criança e se é isso, né, que causa esse sujeito, se isso diz alguma coisa para esse sujeito, né? Porque a gente está ouvindo a reprodução de alguém, né? Como eu ousaria dizer. Trata-se de objetalizar para aplicar o saber. Isso não é segredo nem novidade no âmbito médico, né? A nossa personagem cheia de eletrodos e etc., e aparelhos monitorando a atividade cerebral dela, dão notícias disso, né? Objetalizar o sujeito. Né? Na psiquiatria, os objetivos produzidos pelo saber da neurociência são os medicamentos que podem facilmente virar objetos de consumo quando a psiquiatria entra no discurso do capitalista. Né? E
Isso está em causa o tempo todo no filme também, embora a Bane ela recuse, assim, está em causa, mas fica meio claro no filme que ela recusa o uso de medicamentos, que aliás tá no artigo que eu falei sobre esse conceito alemão de Systemsprenger. Fala que pessoas que são consideradas, né, Systemsprenger, eles costumam recusar a medicação. Ou seja, negar essa proposta do outro, né? Negar isso que é oferecido ao outro. Não sei como que a gente poderia pensar isso, mas parece um pouco banal, né, descrever assim. Não é um conceito, mas eu acho que o Systemsprenger é melhor que o DSM. O DSM, sim, é um tudo saber, como diz o Quinet, e limita as possibilidades de existir um sujeito, né, ou de se questionar um sujeito, né? Ou, enfim, trazer a singularidade, colocar a singularidade em questão, né? Basicamente, era isto. Deixa eu ver se não tem mais. Bom, se tiver mais alguma coisa, eu lembro durante a nossa discussão. E eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam do filme, o que vocês pensaram. Eu vou interromper o meu slide aqui. Pronto. Vai lá, Gabriel. Então, eu tô curioso para saber a tua opinião e tudo mais, porque assim, concordo totalmente, DSM em geral, uma merda. A questão do medicamento e capitalismo, todas essas questões são extremamente interligadas e etc. O que me incomoda um pouco no que a gente conversou sobre aqui, né? É por causa que pelo filme e tudo mais, existe um excesso, né? Um excesso nesse contexto de sintoma tratamento, um excesso nessa questão de você tem aquilo, você trata com medicamento e etc. Porém, o que me incomoda quando a gente fala sobre o DSM dessa forma, tipo, e me desculpa, me parece reducionista, tá? É por causa que, tipo assim, por exemplo, tu falou ali sobre os lares agressivos, classes mais pobres, tendo esse tratamento, tendo esse transtorno de uma maneira mais comum, né? Eu acho que isso é relevante falar por causa que o DSM ele fala isso exatamente por causa do teu ponto, de que não é para a gente tratar com medicamento. Essa pessoa pode ser um caso de um trauma, pode ser um caso de alguma coisa que pode ser tratado de uma forma não medicamentosa, não behaviorista, né? E isso me chamou a atenção porque, assim, por mais que eu seja a pessoa mais crítica de comportamentalismo e behaviorismo e essa questão medicamentosa e psiquiátrica, né, me parece que a gente também está reduzindo os estudos científicos, né, que a gente tem nessas áreas. Por exemplo, ali, eu lembrei que tu falou ali sobre uma questão de arbitrariedade na questão dos meses, né, para diagnosticar esses transtornos. Esses meses em si não são exatamente arbitrários porque eles são feitos com medidas científicas também. Claro, esses medidores científicos, genéticos, biológicos e etc., eles são características, como eu posso dizer, eles são características limitadoras em muitos sentidos, né? Ainda mais para a gente que trabalha com existencialismo, psicanálise, etc., né? Só que eu queria saber do teu ponto de vista, porque me parece, né, que a gente está reduzindo o DSM a essa característica que tem todas essas críticas que tu falou, concordo literalmente com tudo que tu falou, tudo que tu falou, mas me parece que existe também um excesso de negação dessas medidas para uma coisa prática, né? Eu vou botar um caso específico meu, assim, eu era uma criança extremamente agressiva, assim, extremamente agressiva. Foi descoberto que eu tinha tanto traumas quando eu tinha hipertiroidismo, né? É uma questão médica mesmo, né? E isso é uma questão genética intergeracional, porque meus pais também têm problemas na tireoide, né? Então, existe uma questão aí tanto científica, né, tanto um medidor ali, que foi tratado em conjunto um tratamento de um trauma.
né? O que me preocupa, e daí eu quero saber a tua opinião sobre isso, o que me preocupa é por causa que existe, parece que um reducionismo desse método de ciência, enquanto o filme, me parece, ele fala sobre um excesso desse método de ciência, né? Boa, Gabriel. Eu vou logo passar a palavra para o Jonathan, porque eu sei que o Jonathan tem uma coisa interessante para falar sobre isso, eu imagino, porque ele já deu um pouco da minha resposta no nosso encontro passado. O Jonathan deve lembrar disso, daqui a pouco eu passo a palavra logo depois. No filme Mommy, o Jonathan falou assim, não é que psicanalistas são contra a medicação, né? A medicação ela ajuda em alguns tratamentos, né? Pode ser que um sujeito seja incapaz de frequentar, por exemplo, uma análise sem uma medicação, por exemplo. A questão é se essa medicação vem junto de uma singularização do personagem, do analisante, assim. Perfeito. Do analisante, e se é colocado em questão o que causa esse sujeito, né? Se esse sujeito é convocado, né, a falar do seu sintoma. E de alguma maneira, isso, o que eu estou querendo dizer seria possível a gente pensar num tratamento que seja conjunto da medicação, no caso da Bene, que ela é extremamente agressiva, e de uma singularidade. Mas o que o filme marca é uma não singularização do personagem. Quando eu procurei sobre artigos de psiquiatria, eu cheguei que existe sim uma série de medicações que já são usadas, por exemplo, para o transtorno, né? No caso desse transtorno, que provavelmente seria o caso dela, por exemplo, se ela fosse brasileira, né? O transtorno explosivo intermitente, um estudo diz que os mais eficazes são mais eficazes, mas assim, não tá muito certo. Comportamentalismo, não, é comportamentismo, normal. Antiepilépticos, estabilizantes do humor, antipsicóticos e metabloqueadores. Então já tem uma referência de medicação para o caso. Sim. A questão é como no filme, e a personagem da psiquiatra, ela tem um pouco disso, é sempre pontuado o problema do personagem no comportamento, mas o personagem não é demandado do ponto de vista desse sintoma, ou a questão da singularidade desses sintomas não são tomadas não são levadas não são colocadas em questão. Porque a coisa acaba funcionando mais a varejo. Né? Assim, você tem essas características que apareceram no comportamento, você está dentro desse quadro, e esse quadro corresponde a uma certa medicalização. Então, eu diria que a medicalização não é um problema em si, mas não vou dizer que eu sou o melhor para falar sobre o DSM, mas, de fato, o DSM é usado, às vezes, quase como uma lista telefônica de sintomas. Né? Então, tem histórias, né, de pessoas que vão até um psiquiatra, e aí o psiquiatra abre lá o DSM e procura, e aí acha aquilo. Né? Isso é totalmente... são tratados como ratos de laboratório. Sim. Esse seria o discurso da ciência. O Lacan nunca disse que o discurso da ciência deve ser jogado no lixo, mas ele diz que ele aponta os problemas. Os discursos, cada um tem um furo, né? O discurso da ciência ele corre o risco e ele cai, né, numa objetificação dos sujeitos. Né? Mas eu falei demais, vamos ouvir acho que a ordem é Jonathan, Sai e aí Xará. Posso falar só uma coisinha, porque eu acho que eu concordei totalmente contigo, tu falou uma frase perfeita, que é só uma coisinha ali que tu comentou, tu falou assim, um processo em conjunto. Eu acho que essa frase que tu falou, né, um processo em conjunto e tudo mais, é perfeito, porque medicamento em si, claro, todos nós sabemos, nós queremos nos afastar o máximo possível de uma prática medicamentosa, né? Isso é a prática até, né, para fugir de uma parte mais psiquiátrica, uma parte mais psicológica mesmo, né? Nós sabemos o quanto que isso pode ser danoso, né? Mas quando tu falou isso, eu achei super interessante e eu concordo totalmente contigo isso. Essa conjuntura super bacana. Só que o que daí me chamou muita atenção, porque infelizmente não vi no último encontro, né? O que me chamou muita atenção foi que no momento que você estava conversando sobre o DSM, e daí a gente
não precisas necessariamente explorar isso, mas parecia para mim, por isso que eu trouxe essa questão, uma negação. Mas tu já tirou isso, não foi o caso, realmente foi uma questão do excesso dessas práticas que a gente tem numa sociedade capitalista, medicamentosa, psiquiátrica, de tratamento de sintoma. E trabalhar a singularidade é a melhor coisa que você pode fazer. Assim, concordo contigo totalmente, totalmente. É que me pareceu, como eu não vi no último encontro, né? Vai lá, Jonathan. Eu vou pegar, eu ia, por um lado, trazer o Cravel com a ordem médica, e agora trazer também deixa eu ver, a ciência da psicanálise do Luciano Eli, né? Então a gente pega o Cravel ali, que ele está discutindo o discurso da medicina, né? Que coaduna com o discurso da ciência, né? E aí eu quero pegar essa última frase sua, que é assim, o processo em conjunto. A ciência, ela é a ciência, né? Ela é vendida assim, mas na verdade não deveria ser dessa forma, né? Uhum. Por exemplo, o Luciano Elia vai trazer a psicanálise. Então, ele opta por a ciência da psicanálise e não psicanálise e ciência, porque senão ele estaria dizendo de duas coisas diferentes, ou duas coisas distintas que se entrelaçariam. Não, aí ele vai dizer, não, mas é uma epistemologia, né? Acontece que a ciência que muitas vezes o DSM ele se coaduna é com a ciência positivista, fenomênica, né? Como que se define, então, que é 3 meses, 4 meses? Pelo fenômeno. Mas, novamente, a gente solapa o sujeito, né? Uhum. Então, a epistemologia dessa a ciência positivista, ela não entra no processo em conjunto. Sim. Tá? Como você disse. Agora, veja, enquanto essa ciência, a psicanálise, o discurso do analista, por exemplo, ele aceita, como o Tiago falou, que a medicação ela pode vir a ser importante, sim, mas ela em excesso ela é muito prejudicial. Se a gente pega o psicótico, por exemplo, se o delírio, a alucinação, ela serve como ali uma tentativa de resgate do sujeito, se você dá só medicação, você entra numa lobotomia, né? Então, esse processo inverso, a ciência não aceita. Né? Eu acho que é isso, para mim não me alongar muito. Vai lá, Thiago. Sai primeiro, na ordem. Desculpa, Sai, vai lá. Então, eu queria resgatar um pouco sobre a questão do DSM, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas até o DSM-3 a gente tinha a psicanálise compondo esse manual, né? Uhum. Mas tem um marco importante, né? O mundo começa a se virar contra a psicanálise, e a gente tem alguns eventos que ilustram isso, né? E a outra questão é o advento das medicações psiquiátricas, né? Que começam ali na década de 50. Quando as medicações psiquiátricas aparecem, está muito claro para todo mundo que ela não cura nada e que ela alivia os sintomas, e que a questão é outra, porque a gente tem esse embasamento da psicanálise, embora, né, como a gente está falando das coisas nos Estados Unidos, a gente também está falando dessa psicanálise aí que está indo para a questão do self, né? Mas é a psicanálise que vai desenvolver a psicodinâmica, e a psicodinâmica é a base dos psiquiatras. A partir do momento que surgem as medicações psiquiátricas, há um esforço muito grande, de umas 2 décadas, para se retirar o entendimento de algum sujeito, de alguma possibilidade de sujeito. E isso também é muito feito pelo marketing, né? Então, foi se inventando hipóteses que se tornaram verdades, e que até hoje elas não foram comprovadas pela ciência, mas a gente fala como se tivesse. Então, por exemplo, marcador biológico para sofrimento psíquico, não tem, gente. Né? Agora, se vocês forem fazer uma boa pesquisa, ou pegar pesquisadores
mais críticos, os próprios psiquiatras vão falar isso. Só que para a indústria farmacêutica e para as pessoas de um modo geral, isso está comprovado. Né? Da mesma forma como também o equilíbrio químico, né? Enfim, nessa nossa história com o sofrimento psíquico e a aposta na ciência ouro, que retira o sujeito, e que começou pela tentativa, né, pela concretude disso no DSM, a gente vai buscar essa verdade em alguns lugares, e ela nunca é verdade, né? Então, tem a questão, primeiro, né, da regulação química, né? Depois veio a aposta da genética. Genética, gente, ia salvar o mundo, né? Ia produzir desde bebês perfeitos a isolar a gene do autismo e da psicose. Essa que foi passando o tempo, né? Já está velha a genética, até hoje não conseguiu isolar nenhum desses genes, né? E a gente vai passando para outras coisas, né? Dentro da ciência. Então, assim, acho que é importante entender que basicamente tem interesses. E quando a gente fala do capitalismo envolvido nisso, né, não é somente um discurso. O discurso do capitalismo a gente pode ler também de algumas formas, né? Mas se você não tem muito contato entendendo disso, de qual é a dialética, pode parecer que é uma coisa muito abstrata. Mas a gente está falando concretamente de como o mundo organizado em volta desse discurso, ele nos leva a nos consumir. E a psiquiatria, a história da psiquiatria é um exemplo maravilhoso para entender isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existem várias pesquisas mostrando quais os efeitos das medicações psiquiátricas a longo prazo. Então, assim, há um tempo onde o sujeito ainda tenta resistir, mas depois de um determinado tempo, esse sujeito não consegue mais, porque ele não tem estrutura orgânica. Então, por exemplo, o uso de antipsicótico, a partir de 6 meses, ele começa a produzir encolhimento do cérebro, das estruturas cerebrais. Não há estudo de uso de antipsicótico em criança a longo prazo. Não há, até hoje. Inclusive, no filme, ela começa a tomar, acho que é risperidona, né? Acho que é isso, né? Não há, e a gente sabe que tem uma série de crianças, né, que é da mesma complexidade e da mesma impotência, né, dos profissionais da assistência social, educadores, etc., que a BN, que começam a tomar antipsicótico com 3 anos de idade. Sem nenhuma outra aposta. E aí acho que é uma outra coisa importante também, até depois, se o Tiago Marques quiser falar um pouco, porque acho que ele traz uma coisa mais complexa do que eu, da questão tem diferença entre medicalização e medicação. A medicalização, ela a gente não pode fazer pacto com ela, porque a medicalização, bom, né, do autor que eu pego a referência, é aposta majoritariamente na medicação. E quando eu aposto nisso, significa que justamente eu retiro qualquer possibilidade de sujeito. Então, se eu vejo uma questão e eu aposto na medicação, nesse olhar, nessa ideologia, isso é uma medicalização. Usar medicação é outra coisa. Né? Então, se eu estou apostando no sujeito, se eu estou enxergando um sujeito, mas que por algum motivo está com uma angústia tamanha, que não consegue ir para análise, que não consegue entrar em outras estratégias, eu posso usar a medicação para aliviar o sintoma, assim como a gente sabia né, da mesma forma que a medicação foi anunciada lá no seu descobrimento, porque ela não mudou. E, inclusive, as medicações, os princípios ativos, pouco mudaram desde a década de 50. Né? Novas
novas substâncias foram encontradas, mudou uma molécula tal, mas não difere muito das primeiras. Inclusive, as primeiras ainda são usadas, né? E muito usadas. Então, tem uma diferença bem grande aí de quando a gente fala de medicalização e de medicação. O que a gente pode trabalhar, né, quando a gente vê que a situação tá muito difícil, é com a medicação. Com a medicalização, não. Deixa eu só ver aqui. Enfim, eu acho que se a gente fosse pegar, né, essa discussão, daria, sei lá, muitos encontros, né, porque só para falar de DSM, como que ele se desenvolveu, enfim, o último DSM, DSM-13, não, DSM, é de 2013, o DSM-5, É o 5, né, né? isso, de 2013, ele foi constituído com 52% da força-tarefa vinculada à indústria farmacêutica. Pouquinho mais da metade das pessoas que estavam, né, criando os diagnósticos. E vários diagnósticos foram desenvolvidos, né, porque ao longo dos DSMs, o número de diagnósticos vai aumentando. E esse último, ele não só aumentou, como ele diminuiu o tempo para tornar determinada situação uma patologia. Então, o último DSM, ele incluiu categorias, incluiu diagnósticos a partir da descoberta de medicações, ou da proposta de medicações, porque a gente tem medicações que inicialmente era usada para uma coisa, e depois elas vão ampliando, né, para que ela pode ser usada, e né, a aposta da indústria farmacêutica para ampliar seu mercado, com certeza, e disso aí depois a gente também poderia falar um monte de coisa para que serve a medicação psiquiátrica, pensando que no início elas estavam no manicômio, ela, né, também deve envolvida na questão da reforma psiquiátrica, e como hoje em dia não está vinculado a isso, né? Medicação psiquiátrica ampliou tanto o seu poder na sociedade que ela é para todo mundo, né? O psiquiatra saiu do manicômio e ele é para todo mundo, que todo mundo tem, ou se não tomou, conhece alguém que tomou, tem alguém da família que tomou medicação psiquiátrica e toma, né? Enfim, eu acho que são muitas questões, eu acho que a gente tem que ter um olhar bastante crítico com relação a isso, acho que envolve muito a questão dos discursos do Lacan, para a gente pensar o que é ciência, né? O que é ciência hoje, para que ela serve, essa tal ciência padrão ouro, e entender que a psicanálise, de alguma forma, ela faz uma frente a isso, porque a ciência está objetificando o sujeito, está retirando o sujeito, ele está extirpando o sujeito, né? Então, assim, desde o DSM-3, onde ainda havia um pouco de psicanálise, para o DSM-5, a força-tarefa foi para varrer tudo que era de psicanálise. Então, tenta-se criar um guia que é, entre muitas aspas, neutro. Mas ele não é neutro coisa nenhuma, né? Porque ele está definindo lá padrões orgânicos, de leve, uma pitada de social, mas a saída sempre é medicamentosa. A ponto de que, então, o último DSM, primeiro existiu a medicação, para depois existir o diagnóstico. E muitas pessoas que participaram dessa força-tarefa para construir esse DSM vieram a público depois para falar sobre isso. E um dos casos é do TDAH. Né, o Tiago, até um tempo atrás, recuperou um artigo em alemão, né, Tiago? Não sei se você lembra disso. Porque um dos caras que veio a público falar que o TDAH não existe, né? Como é colocado no DSM, né, de uma questão orgânica que foi identificada, né, e isolada, como essa questão doença, tratamento, que a gente pensa da medicina, né, então, se eu tenho um problema no coração, vamos lá verificar aqui que parte do coração, onde é que está a falha, encontra e aí desenvolve um tratamento. Quando a gente fala de psiquiatria, não é isso, né, porque não tem isso. Porque a questão é do sujeito, não tem essa concretude. Então, né, um dos caras lá que estava junto na força-tarefa para desenvolver o diagnóstico de TDAH, depois veio a público para falar isso, né? Enfim, daria para falar por umas 10 horas.
Vocês abaixaram a mão, vocês vão falar, vai falar, Thiago, senão eu ia querer acrescentar só um ponto, que eu esqueci. Acrescente na sequência eu comento. Quer dizer, eu falo, não para comentar seu ponto, mas eu falo. É bem rápido, obrigado, viu? É sobre essa questão do médico também ser despersonalizado. Ele reproduz o discurso da medicina. Não é à toa você vê criança aí sendo tratada com risperidona. Assim, como se fosse bala. Para o médico fazer isso, ele só pode estar despersonalizado. Eu não consigo ver de outra forma, assim, também, sabe? Enfim, era isso. Enfim, eu acho que algumas coisas que eu ia falar foram comentadas, vou ficar me repetindo, até para não sequestrar muito a discussão. Eu vou começar falando algumas coisas do filme que me chamaram a atenção, e depois eu acho que o que eu vou falar acaba conectando com a questão que o Gabriel trouxe, mas que eu acho que extrapola o Gabriel, porque é uma discussão realmente que é interessante para a gente como um todo, né? Enfim, algumas coisas que o Thiago alguns, né, que o Thiago falou, ressoram muito com o que eu tinha pensado. E uma coisa que chama muita atenção é isso, né? Como o sujeito não é questionado em nenhum momento, questionado enquanto sujeito, né? Então a gente não sabe o que ela pensa, o que ela sente, ela não fala, né? Ela não consegue articular, a gente ela não tem, dá a impressão que ela não tem muito elemento para articular, né? Então a reação é sempre muito visceral, é muito, né, nesse sentido. E o Thiago falando, eu achei muito engraçado, assim, como ele já colocou assim, em um momento se pergunta o que é que ela tem a dizer, em um momento se escuta o sujeito. E quer dizer, que eu acho que me perdoem, talvez seja meu imaginário, mas me parece bem uma postura psicanalítica de puxar a subjetividade. E para mim, a minha angústia é pensar, por que ninguém pergunta o que está acontecendo? É que eu falo o que está acontecendo, do meu ponto de vista, era mais na perspectiva de ciências sociais, de entender o que acontece com essa menina, de onde ela vem, pelo que ela passa. E achei curioso como, né, o olhar que se tem para o que está acontecendo com uma pessoa pode estar atravessado por perspectivas epistemológicas distintas, né? E acho que o Tiago tem muito feliz quando ele coloca que o que está em questão ali, ele colocou de um jeito muito interessante, assim, que não há sujeito, o que está em questão é o comportamento, é o que ela faz ou deixa de fazer, né? Eu acho que isso é fundamental, e aí esse acho é o gancho para o que eu tinha comentado sobre essa questão do DSM, que eu acho que não é uma questão marginal, é que é isso, o DSM, e aí eu acho que é uma crítica muito vasta, bibliograficamente falando, de crítica do DSM. O DSM não está preocupado com o sujeito, não está preocupado com a dimensão social, ele cita dimensão social porque mas não tem a ver com a lógica dele para pensar o que está acontecendo, né? É apenas uma constatação, né? Eu chamo uma espécie de análise estatística epidemiológica social, é uma epidemiologia social, a perspectiva de pegar e lançar números, né? Sem que se faça nada com esses números, ou seja, você dizer que isso vem de classes, como o Thiago citou, do diagnóstico, de classes trabalhadoras ou classes socialmente mais marginalizadas, isso não implica em nada para o que a medicina vai fazer. É apenas um dado que está colocado. Mas esse dado não é articulado com nada, não é articulação do sujeito com sua história, com sua sociedade, com nada. E aí eu acho que a questão fundamental é que não é uma mera divergência teórica. Há uma constituição epistemológica do que é a medicina e do que são outras formas de encarar o sofrimento que faz com que, em minha opinião, não. Eu não consigo imaginar. Acho que é uma perspectiva conciliatória pensar sofrimento psíquico e transtorno mental. Eu não acho que a gente tem que conciliar isso. São coisas distintas, né? Eu entendo que a clínica possa chamar, né, possa convocar necessidade de medicação, mas eu acho uma pena. Eu acho que tem que ser uma negação total do DSM, total, absoluta do DSM. O DSM, epistemologicamente, está preocupado com outra coisa. O DSM está negando o sujeito, porque o DSM não vê o sujeito, né? O DSM está pautado na perspectiva mecanicista da medicina, como a medicina se constitui no século XVII, XVIII, de absolutamente o corpo humano é uma espécie de autônomo animado,
E a medicina é uma espécie de engenharia da vida. Então, o engenheiro vai verificar que peças não estão funcionando para que esse autômato não funcione. Essa perspectiva da medicina dura, da medicina, né, enfim, né, do coração, né, das peças, ela se transporta para a psiquiatria como o que não está funcionando nesse autômato, nessa máquina com força vital. Né? Então, é uma perspectiva absolutamente de o que está errado e como a gente vai consertar isso. Né? E é uma perspectiva mecanicista, de consertar, de trocar peças, de alinhar peças, de consertar peças, né, lubrificar mecânicas. Eu acho, eu espero que não seja possível conciliar, eu não acho que deva ser. Acho uma questão fundamental é se perguntar por que não se consegue prescindir da medicação. Por que chega um certo impasse na clínica em que a medicação pode ajudar? Né? E aí a Sai tem muito mais experiência com isso do que eu, muito mais leitura do que isso que eu, das experiências que prescindem sim da medicação, inclusive para assuntos psicóticos, né? Como o Open Dialogue. Né? Então, eu acho assim, fundamental pensar o porquê disso. E são perspectivas muito, muito contrárias. Né? Não é só uma nomeação. A forma como se vê o fenômeno pessoa é distinta entre as duas coisas. E há implicações nisso, implicações sociais e políticas sérias. Né? Então, essa ideia do DSM como neutro, o DSM sendo tomado um pouco uma espécie de verdade universal, quando, na verdade, é um manual estatístico e diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana. Então, quando a gente fala em consenso e produção de verdade, não é tipo a comunidade científica mundial discutiu o assunto e chegou a essas conclusões. São os psiquiatras, né, lideranças dessa associação, inclusive a associação há divergências que chegam a essas conclusões. É um consenso, não um consenso científico mundial, é um consenso de uma associação que, por força da hegemonia americana, da psicologia americana, da psiquiatria americana, se impõe para o mundo. Né? E eu decidi se posso, e é interessante isso, né? Como ele vai associar o diagnóstico de transtorno exclusivo a certas classes sociais, certos grupos sociais. Eu estava numa banca, enfim, não quero ficar repetindo o que foi dito, mas eu achei muito interessante. Eu estava numa banca recentemente e tinha um rapaz relatando que nos SAICAs de São Paulo, eu não sabia nem o que era SAICA, não sei se você sabe, mas é o Serviço de Acolhimento Integrado à Criança e Adolescente, da Secretaria de Assistência Social de São Paulo, no município de São Paulo. Estavam se aplicando psiquiatras duros, DSM, diagnósticos diferentes para grupos sociais diferentes. Qual era? Se aplicava a jovens brancos de classe média diagnóstico de TEA. Eles estavam no transtorno espectro autista, com todo o fetiche que atualmente se tem com relação ao TEA. E se aplicava a pessoas não brancas de classes menos favorecidas o conceito de transtorno opositor desafiador, com todo o estigma que tem esse transtorno. Mas isso vem com uma aplicação absolutamente técnica de saberes científicos, que é um pouco, né, o que vê aqui na discussão, tipo assim, tem que se levar em conta que esses métodos são pautados por medidas científicas. Mas a categoria medida científica não é igual à categoria verdade. É igual à categoria uma certa verdade. Mas só porque tem a chancela de uma certa ciência, não implica necessariamente que a gente tem que aceitar. Isso por si só não legitima o discurso ou a prática. Né? E é curioso, então você vai ter, e quando o Thiago falou, eu lembrei isso por causa do que o Thiago falou. Imagina se chega esse diagnóstico em certas comunidades no Brasil. De certa forma, o diagnóstico não chegou, mas a perspectiva médica, que a partir do discurso de neutralidade estabelece essas discriminações, inclusive de classe, raciais, de gênero e tudo mais, está plenamente presente. Então, eu acho complicado, eu acho que numa lógica absolutamente prática, estratégica, instrumental, se alia a medicação à psicanálise. Mas de uma perspectiva de coerência epistemológica, política e social, para mim é muito difícil casar. Porque está se falando de coisas absolutamente distintas. E essa distinção vai se perdendo muito.
Sofrer psiquicamente não é, em nenhum sentido, a mesma coisa que a medicina se refere quando fala, por exemplo, em transtornos mentais comuns. Duas últimas coisas. Quando o Jonathan fala do médico despersonalizado, eu tenho outra leitura, Jonathan. Eu acho que, na verdade, é um médico atuando como médico. O médico é técnico. Ele não é um cientista. Ele não é um pensador. Ele é um técnico. A gente pode pensar, o cara que vai lá consertar a antena da TV, ele está despersonalizado? Não. Ele é um técnico atuando tecnicamente sobre uma coisa. É isso que o médico faz. O médico é um técnico atuando segundo uma certa técnica sobre uma certa coisa que é a gente. É assim que eu vejo. E finalmente, até que ponto a medicação alivia sintoma? O que a gente entende por sintoma? O que a medicação faz é acobertar comportamentos. A pessoa está agitada, deixa de ficar. A pessoa não consegue dormir, passa a dormir. Não me parece que seja isso que a gente entende por sintoma. Né? A pessoa está dormindo, não está dormindo, agitada, não está agitada. A medicação está atuando sobre isso, sobre como a pessoa aparece para os outros, pura e simplesmente. O sintoma continua lá. Né? Talvez não dito, porque o medicamento, além de acobertar, silencia o sujeito. Então, eu acho que a gente, muito desavergonhadamente, né, tem que negar plenamente o DSM sem nenhuma apreensão. Né? Acho que a Sai, depois a Giovana. Acho que quando a gente fala em sintoma, né, na medicina não é o sintoma da psicanálise, né? E justamente a medicina vê muito problema onde a gente vê saída. E eu acho que o melhor exemplo é no caso da psicose. Então, o delírio na psiquiatria é o índice do problema. Né? Então, quando você começa a dar uma medicação que vai retirando o delírio, significa que o sujeito está melhorando. Só que não se percebe, o Jonathan falou isso, né? Alguma coisa da psicose. Não se percebe que na medida que você tira o delírio, você tira qualquer possibilidade de reconstrução do mundo desmoronado. Então, na medida que você vai entupindo o cara de antipsicótico, e quem já passou por um manicômio, já viu essa cena que é terrível. As pessoas que estão lá há um tempo já não são mais sujeitos. E elas são produtos da psiquiatria. Né? São pessoas que, se não estão delirando, estão curadas. Mas não sobrou nada de sujeito lá. Acho que é interessante isso quando o Thiago fala do DSM, né? Que o DSM, como científico, né? Que a gente também pode colocar muitas aspas aí no que é esse científico, que também avaliando a ciência que se produziu e que se baseou para fazer o DSM, a gente vê que não é bem assim, e tem muita coisa sendo desconstruída, inclusive na psiquiatria, hoje em dia, que às vezes aparece aí, é um choque, né? Além do DSM, existem outras tentativas de se pensar diagnóstico, ainda que seja na psiquiatria, mas com um olhar em que inclua o sujeito. E existe um manual francês, que há um tempo atrás a Unicamp fez um evento para lançar, junto com o Mário Costa Pereira, que traz, inclusive está lançado no Brasil esse manual, uma tentativa de fazer manual, se não me engano, pelo Instituto Langage, não tenho certeza, mas acho que é o Instituto Langage. E a coisa de prescindir da medicação, né? Então, isso é muito curioso, né? Porque a gente tem meios de não precisar da medicação, né? A gente tem várias experiências pelo mundo. Só que eu acho que o filme também mostra bem isso, né? A gente só consegue prescindir da medicação, não precisar da medicação, se a gente começa a enxergar a situação de um outro jeito. Então, assim, acho que para a gente que está aqui discutindo psicanálise, tem muitas coisas, né? Embora a gente não esteja ali com a Bene, a gente não está se propondo a fazer um tratamento ali, a gente vai pescando algumas coisas que para a gente eu acho que fica bastante óbvio, né? Ela tem crises de violência toda vez que ela percebe uma mínima rejeição.
Mas isso ninguém vê. O filme ninguém vê, né? Eu acho que é interessante a cena que ela vai dormir com o instrutor lá, porque ele tá dormindo, né? E ela tem essa tentativa, ela pede para dormir com outra pessoa também. E na hora que ela deita na cama, ele tá dormindo lá, ele abraça. E aí tá tudo tranquilo, né? E de repente ele acorda e leva um susto, né? Então, ele é um trabalhador. Se a menina tá na cama dele, o que podem pensar dessa cena? Né? Ele poderia ter uma série de acusações. E ali, naquele momento, quando estava tudo tranquilo, novamente ela tem, né, as crises. E é sempre a rejeição. Né? Então, assim, se a gente vai excluindo o sujeito e vendo só pelo lado técnico, e os trabalhadores são técnicos, ninguém pode se envolver, ninguém pode fazer o papel que ela precisa. Né? E a dificuldade também de nós, analistas, trabalharmos com crianças. Né? E, diga-se de passagem, a gente também não deveria trabalhar só a gente e a criança, tem que incluir os outros membros da família. Né? Então, se eu estou sempre exercendo esse papel técnico, eu não vou conseguir mesmo ajudar o sujeito a sair do impasse. E aí eu preciso de medicação, porque a questão é dopar, não tem saída. A medicação aparece quando a gente não tem saída. Giovana. Oi, eu não vou me estender muito nessa parte da psiquiatria e do DSM que todo mundo trouxe. Eu quero resgatar um pouco mais dos significantes do filme mesmo, assim, trazer algumas coisas que me instigaram. Primeiro que, Thiago, eu passei muita angústia nesse filme. Passei muita angústia, assim. Eu atendo criança, eu tenho irmãos mais novos e eu tive uma sensação de que eu estava vendo filme de terror. Assim, no sentido de, meu Deus, eu não quero ver o que ela vai fazer agora. Pela imprevisibilidade e, assim, ela vai fazer alguma coisa. A certeza de que ela vai fazer alguma coisa, né? Eu queria compartilhar que esse filme, pra mim, foi um filme de terror, assim, quase. E enquanto tu falava das cenas, eu me dei conta que a gente vê em dois momentos o vidro rachado, né? No início, bem no início em que ela se apresenta, em que a gente não tá entendendo quem ela é, e ela quebra um vidro em que um adulto diz isso aqui é inquebrável, e no final, né, em que ela deu a entender que ela quer quebrar, né? E aí só me ocorreu agora, assim, queria saber o que vocês acham dessas cenas, perceberam também. E a Açaí falou agora disso do técnico, né? Do profissional ser técnico. O único momento no filme que a gente viu uma menção de possibilidade de acolher essa criança e não de resgatar, porque parece que ela é o tempo todo resgatada e presa em algum lugar. Então ela é pega e presa desse abrigo para outro abrigo, para casa da sua mãe, para casa da cabana, para a casa do Misha e tal. O único momento em que alguém menciona de uma terapia é que se ela estivesse dentro de casa, né? Seria o único momento em que ela teria um direcionamento diferente do que esse de ser jogado de um lado para o outro. E realmente isso dela não, ninguém pergunta para ela, né? Mas também me pareceu que ninguém explica as coisas para ela. Né? Tem um momento que ela foge, quando ela tá na cabana do Misha, e ele fala: Você sabe o que vai acontecer se você fugir? E ela fala que não, eu não sei. Né? E me parece que o filme retrata ela e os adultos, o sistema, como se ela fosse uma adulta, não como uma criança que precisa de uma orientação, que alguém pega a mão dela e fale alguma coisa, explique alguma coisa, né? Que se espera que ela tenha o discernimento de, não, você não pode fazer isso. Não, mas por que você está fazendo isso, né? Enfim, e aí um outro significante também para mim que eu achei bem interessante, que foi essa questão dos animais, que o Thiago também falou um pouquinho, né? Quando ela sonha e parece uma coisa que dá medo, amedronta, e daí a gente tem a certeza porque ela acorda urinada, né? Mas logo no início, um dos primeiros umas tentativas de afinidade que o tutor escolar dela tenta ter é quando ele identifica que ela gosta de animais silvestres, né? Ele vê a imagem de uma coruja e ele pergunta para ela, né, se ela gosta e tal, ela fala que sim, né? E aí ele mostra para ela, então,
Então, eu vi essa identificação dela com isso, parece que ela se identifica com os animais e com a liberdade, né? Enfim, queria mais resgatar isso dos significantes, assim, do filme e ouvir a opinião do pessoal também. Legal, Giovana, obrigado. Fazer uns comentários aqui rápidos. Eu acho que é basicamente claro para todos nós, mas a psicanálise nasce como escuta dos sintomas, né? As histéricas foram escutadas pelo Freud, né? É a escuta, né? Só que o padrão que a gente agora entende, né, qualifica, né, os sintomas, é através da ideia do paradigma do imunologia, né? E o sujeito tem que ser imune a certos efeitos que são esses sintomas. Então o sujeito é dividido no sentido de que existe o sujeito e existe os sintomas. Não existe um reendereçamento dos sintomas para o sujeito, né? Para que ele possa associar, né? E quando eu falo reendereçamento, pensando, para quem conhece o grafo do desejo, marca isso, Lacan entendia isso, né? Reendereçar os significantes ao sujeito. Não existe reendereçamento e nem escuta do sintoma, porque o nosso padrão agora, ele envolve extirpar o sujeito dos seus sintomas. Né? É uma outra forma de divisão, né? E eu diria que quando eu falo de sujeito, né, eu falei o sujeito não tem o sujeito no filme, é pensando no sujeito do inconsciente mesmo, né, esses sonhos, né? O que eles dizem, né? Eles não são escutados, né? Não entrem em cena aí, ela urinou, com que você sonhou? Isso não tem, esse sujeito do inconsciente que eu estava pensando. E eu diria que essa palavra alemã, que não diz quase nada, né, que é o sistema Sprenger, são todos os sujeitos. Né? Todos os sujeitos, quando eles tentam ser encaixados, né, dessa maneira tão arbitrária em sistemas, eles evadem. Né? Então, o sistema Sprenger somos todos nós, né? Todo sujeito. O sujeito do inconsciente, ele é sempre Sprenger, né? Ele sempre implode, né? Ele sempre tenta fugir desse enquadramento. Né? Eram algumas coisas que eu ia adicionar da minha leitura do filme. Mais alguém? Eu só falar uma última coisa, assim, agora bem particular mesmo. Sabe o que mais me preocupa? A gente está falando de psiquiatria, enfim, mas o que mais me preocupa também é a psicologia. A psicologia está comprando esse discurso. Eu atendo nos convênios e tem clínicas que quer que o psicólogo trabalhe de jaleco, que aplique testes. Não, gente, assim, olha, sinceramente, agora é particular mesmo, vamos sair um pouco daí. É bizarro. Vou parar a gravação, peraí. Aí entra também assim no discurso do Thiago, que é um discurso político, né, Thiago? Eu gostei muito do seu discurso, porque a gente precisa também estar dentro desse discurso político, né? E lutando contra isso aí. É isso. Gabriel, você quer dizer alguma coisa? Sim, eu ia comentar que essa coisa do John é muito engraçado, porque eu estou agora começando o curso de psicologia e tudo mais, e eu tô numa liga, porque eu concordo com todos vocês, eu gostei muito de ouvir todo mundo falar sobre as perspectivas de vocês nisso, e eu concordo com vocês, acho que 100%, assim. Tem uma parte de mim que ele fica com o pezinho atrás, mas eu sei porque ele fica com o pezinho atrás e me faz concordar com vocês mais ainda, tá ligado? De qualquer forma, isso que o Jonathan falou é muito interessante, que eu tô numa liga agora de psicologia, que é psicologia baseada em evidências, que é uma parada extremamente bizarra, assim, né, que é um endeusamento, quase tipo assim, realmente criar uma divindade na ciência, né, e é fazer do que os ensaios clínicos randomizados, né, que é essa característica populacional, essa característica de tirar a individualidade da pessoa, né, que é realmente o problema da ciência no geral, ela realmente coloca ela com padrão ouro, esse ensaio clínico randomizado, né, que o ensaio clínico randomizado, ele é feito para tirar o individual e criar um sistema populacional, né, e é muito curioso de ver, por causa que eles se baseiam nesses sentidos, né, tipo assim, é muito louco porque no momento que eles veem qualquer coisa que não, digamos assim, faz sentido cientificamente, né, assusta eles. Assusta muito eles. Mas eu concordo totalmente com o Jonathan. Essa parada de psicólogo vir com um jaleco e tudo mais é uma parada bizarra. Só que, felizmente, assim, para dar uma segurança pro pessoal,
existe muito na prática médica agora, e existe muito na prática psicológica, ou até mesmo nessa via da ciência e da evidência. Claro que não é um geral, porque a gente está num sistema capitalista, a gente está num sistema medicamentoso psiquiátrico, né? Mas, num geral, em outros cantos, né, da ciência, eu vejo essa prática, mesmo das pessoas mais comportamentalistas mesmo. Uma prática mais holística, uma prática mais de observar o indivíduo, se afastar do medicamentoso, porque o que está acontecendo? Até mesmo nas nossas evidências científicas, e quem se guia em cientificidade, está vendo que não está funcionando, né? Então, pelo menos para dar uma segurança pessoal, existe sim essa característica, existe mesmo essas pessoas que seguem essa cientificidade e realmente esse endesamento científico, está existindo um movimento mais holístico, né? Não necessariamente psicanalítico, né? Porque existe todo o existencialismo, humanismo e etc, né? Mas essa prática, pelo menos mais holística, está acontecendo. Até mesmo na medicina. Existem os médicos que são aleopatas e os osteopatas, né? Que eles percebem o ser humano de uma maneira mais ampla, né? Então, pelo menos isso a gente pode, né, se acalmar um pouco, porque as evidências, até mesmo científicas, estão apontando, gente, o que o pessoal está fazendo está meio errado também. Legal, obrigado, Gabriel. Bom, se alguém tem um último comentário para fazer. Eu esqueci de falar para a Giovanna bem observado do vidro, eu não tinha observado, é bem interessante, realmente. O vidro começa no filme, ela tentando quebrar o vidro, e no final ela quebra o vidro. E o vidro é quase se coincide com a tela, né? É bem interessante. Mais algum comentário? Satisfeitos? A Sai não, a Sai ela quer ficar mais algumas horas aqui. Eu sabia, quando eu falei assim, eu vou citar o DSM, eu já estava prevendo as participações entusiasmadas da Sai. Estava contando com isso. Gente, obrigado, foi um prazer. Agradeço a participação de todos e a gente se fala. Abração. Tchau, gente. Obrigada, Thiago. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Gente, Thiago, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.